esta figura, apresentação, estamos a falar disso, como autoridade local. Isso acaba nos fazendo com que tenhamos problemas de legitimidade, que nós conhecemos, porque a legitimidade é otorgada pelo povo. Não há ninguém que tenha legitimidade que não tenha, quer dizer, na direção de qualquer unidade administrativa que terá peso sem a legitimação popular. Isso é impossível, não é? Chegado aqui, e quase a terminar, a questão seria, o que é que nós, com estas situações, como disse, falar de sistema político, eu teria que falar de democracia, ir buscar os John Locke, ir buscar o Maquiavelli, homens que escreveram bastante sobre isso. A questão não é esta neste momento, porque são questões que nós conhecemos, essas, são corriqueiras. A questão importante para mim, para falar disto, era buscar o conceito da soberania e a forma como ele está sendo mal aplicado dentro do nosso ordenamento jurídico, que é altamente representado através da Constituição da República. Bem, a proposta vem incutida naquela proposta do Partido Namol, que para melhorar a questão ligada à legitimidade, a questão ligada à prestação de contas, que temos duas coisas. Temos a legitimidade do processo de eleição, o processo de prestação de contas. Os dirigentes, alguns deles não têm capacidade de prestação de contas por causa da natureza jurídica, de como eles lá chegaram. A proposta, esta é particular, é da visão pessoal. O regime político moçambicano passaria a ser parlamentar, onde o Presidente da República seria eleito diretamente pelo povo e teria poderes de garante da Constituição. Portanto, continua como garante o máximo da Constituição. Primeiro-ministro, teríamos uma figura de um primeiro-ministro mais executiva, que seria nomeada pelo Presidente da República, depois de uma consulta a ser feita, na verdade, com os líderes das forças com assento parlamentar, através desta disposição eleitoral, como ela foi feita, não é? Isto acontece, por exemplo, em Cabo Verde, em Portugal, Alemanha, Itália, e também nas chamadas monarquias constitucionais modernas, como a Grã-Bretanha, o Reino da Grã-Bretanha. Estamos a dizer o que é isto? Significa que estaríamos a determinar um balanceamento de poder para evitar o crescimento do autoritarismo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu podia falar 10 minutos, mas algo está-me a dizer para ficar 20, porque anima a ficar aqui. O poder anima. Quando o poder está em excesso, ele cria ditadores. Quando o poder não é contrabalançado, ele cria ditadores. A questão, por vezes, é o sistema que, por si só, cria ditadores. Então, para contrabalançar isso, teríamos uma forma de termos uma Assembleia da República também, que deveria ter um sistema misto, não é? Teríamos deputados eleitos numa lista plurinominal, a chamada eleição indireta, e outra parte por uma lista uninominal, que é a chamada eleição direta. Isto está pasmado ali nos nossos documentos, alguns deles da própria auscultação pública. Significa, isto quer dizer o quê? A questão da disciplina partidária aqui poderia ser resolvida, porque eu conheço deputados que acabam uma inteira legislatura, a única coisa que fazem é só bater as palmas, não é? Até terminar, 5 anos nunca disseram nenhuma palavra, porque está tudo definido, tu não podes falar em nome da disciplina partidária, tem que ser este a dizer alguma coisa. O Presidente da República passaria a ter competências, digamos, de nomear o Primeiro-Ministro, empossar em várias personalidades, demitir o governo. É aqui que entra uma coisa. O Presidente da República, atualmente, ele pode demitir o governo, pode dissolver o Parlamento, mas ninguém pode lhe tocar. Até porque é necessário que haja limite sobre o poder. Tem mais 2 minutos. Muito obrigado. Portanto, o Presidente da República, ele pode mexer tudo
mas ninguém mexe a ele em Moçambique. Este é o grande problema que surge. Este é o grande problema aqui. Então ele tem capacidade de fazer o que ele melhor entender. Depois diz que é para não, o povo é que me colocou e ele gosta de mim e tal. Pronto, não vou entrar nisto tudo, senão... Muito bem, então o Presidente da República começa a ter competência de prática dos atos próprios, comandante de chefe das forças de segurança, indutar e comutar penas, competência nas relações internacionais, declarar estado de sítio, de guerra e poderes de promulgar e veto, não é? A questão do veto em Moçambique é uma coisa interessante, é que se a Assembleia da República, que tem a maioria de um determinado partido, deve haver uma consulta com o Presidente da República, que é líder daquele partido, para haver uma orientação, uma linhagem de orientação. Quer dizer, a Assembleia da República acaba sendo um pequeno centro ideológico e político. Esquece a sua... É preciso despir os deputados da natureza política para uma natureza mais governativa de Estado. É o que nós não temos. É por isso que temos estas limitações no exercício das suas funções. A terminar, dentro do tempo que me foi dado, o primeiro-ministro tem esses poderes, a Assembleia da República passa a ter poderes de impeachment. Então, o Presidente da República, por exemplo, tivemos forças aqui militares e diziam que não há nada, quer dizer, não há guerra, não há nada, mas vieram forças estrangeiras a Moçambique, quer dizer, numa Assembleia da República vibrante, que conhece o seu poder, o seu papel, reunia-se. Como é que o Presidente da República toma decisões destas sem consultar o Parlamento? Isto não contraria todo o espírito da coisa. E depois, terminando, no sistema da justiça, que é um pilar, não é? Passaria ele a indicar também os seus titulares, quer dizer, o próprio sistema, mas como eu disse, o Denis, que vai depois falar, provavelmente vai falar um pouco mais disso. E depois também teríamos, no sistema de justiça, esta questão dos seus titulares, nos diversos níveis da sua representatividade, poderiam continuar também a respeitar este princípio da soberania, da representatividade. Muita coisa poderíamos falar sobre isso, mas creio que o meu tempo já se foi. Antes que a mulher da boina venha me dar um soco, retiro-me e muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma forte salva de palmas para o nosso orador. Muito bem, conforme nós tínhamos prometido, vamos abrir um espaço agora para algumas perguntas, para que a gente não se esqueça, e na sequência vamos pedir outro orador. E eu queria pedir ao protocolo para que possa se posicionar aqui com microfones. A regra é simples, quem quer falar é só levantar a mão e o microfone vai o alcançar com a minha indicação. Quero pedir, de forma muito honesta, a nossa capacidade de síntese, foco e objetividade. Por favor, não consigo ver aqui o protocolo com o microfone. Pode levantar a mão. Peço para se posicionarem aqui perto para passarmos os microfones. Peço ver as mãos, por favor. Ok. A primeira mão que vi é aquela lá das conversas saudáveis. É a marca. Depois temos uma mão aqui do Exaltino. Até aqui estou a ver as mãos dos meus amigos. Isso vai parecer que estou a favorecer aqui. Tá, pode passar a mão aí, por favor. Já temos. Depois vamos para lá. Já tem o microfone. Pode se apresentar, depois colocar a sua questão em relação ao tema apresentado. Bom, ora viva, bom dia. Espero sinceramente que todos estejam a gozar de boa saúde. Como dizia a minha saudosa mãe, saúde não quer dizer a saúde física.
temos a saúde emocional e mental. E espero sinceramente que todos estejam aqui a gozar de boa saúde. Chamo-me Marisa, dizem que sou a dona das conversas saudáveis. Prestei muito bem atenção enquanto o orador esteve aqui a falar, e esta é uma pergunta que eu sempre me faço. Mas se o deputado está ali na Assembleia da República a representar um ciclo eleitoral, como é que esse deputado está a residir na cidade capital? Como é que esse deputado vai buscar as vivências do povo do seu ciclo eleitoral? E depois o orador dizia, o deputado depois sai para ir fazer o trabalho, qual é a legitimidade desse trabalho? Eu acho que isso não deveria ser a pergunta de base. A pergunta de base deveria ser esta. Eu, Marisa, estou a representar o ciclo eleitoral da Zambésia, mas, no entanto, estou a residir na capital. Como é que eu vou saber as necessidades do meu povo? A outra pergunta, eu não iria trazer aqui em forma de pergunta, que tem a ver mesmo com esta questão de soberania residir no povo. Eu me atrevo a dizer que a soberania não reside no povo em Moçambique. A soberania simplesmente reside no povo, lá naquele livro que é a Constituição. Porque se a soberania residisse no povo verdadeiramente, nós teríamos na Constituição o impeachment. Não colocaram na Constituição o impeachment de forma propositada, porque sabiam muito bem, se nós colocássemos o impeachment na Constituição, obviamente o povo seria mesmo soberano. O povo iria decidir que em menos de um mês, aquela pessoa que nós elegemos e que não está a governar muito bem, então sai. Simplesmente a soberania está na Constituição, não está no povo. Mas a minha pergunta de fundo é esta: se o deputado está a representar o ciclo eleitoral da Zambésia, por que é que esse indivíduo está a residir na cidade capital? De onde é que vai buscar a matéria de que o povo, que caminha mais de 50 quilômetros, para ir encontrar um poço e consumir esta água junto com os animais? Quem é que vai lhe dar essa informação? Como é que esse indivíduo terá o resultado da sua pesquisa? E obrigada. Vamos dar continuidade. Já tinha dado indicação, Exaltino. Gostaria de ver a próxima mão para que logo termine. Ok, temos uma mão aqui, depois lá. Sim, por favor. Saudações a todos, bom dia. Aqui Exaltino Matias. As minhas questões podem ser um pouco constrangedoras, até porque nós queremos resultados concretos para o país. Não basta só o partido falar bonito, porque uma das questões que, por exemplo, me são recorrentes, né, das pessoas que não são do Anamola, que até estão numa posição mais meio que imparcial, indecisos, ou que não querem ser muito ativos naquela pegada política partidária, mas que querem saber qual é a ideia do Anamola. E uma das grandes perguntas que eles fazem é o seguinte: o que nós podemos esperar de diferencial no Anamola, sendo que a dinâmica dos partidos políticos sempre gira em torno de interesses? É esta visão que muitas pessoas têm, de que é muito provável que possa se repetir o mesmo ciclo vicioso que existe nos partidos, de sempre pessoas entrarem lá por interesses políticos ou por interesses da barriga, né? Os termos vulgares. Então, o que está a acontecer? Em relação à eleição dos deputados, nós aqui em Moçambique temos aquilo que nós chamamos de listas nominais, onde temos uma lista, podemos ter lá umas 10 indicações, por exemplo, para deputados. O que vai acontecer é porque, da forma como acontece, pelo menos atualmente, você se dá mais bem escovando o presidente do partido do que necessariamente você lutar pelo povo. Porque quem vai te colocar numa determinada posição nas listas nominais dentro do partido é o próprio presidente. Então, você se dá mais bem agradando o presidente sendo um escova. Ou seja, só a roupagem da própria forma como as pessoas vão entrar na Assembleia da República já favorece, de certa forma, esta cultura do lambibutismo. Já. Como é que se espera fazer isso no Anamola? Eu vi até, acho que foi um dos materiais que foi colocado na página do presidente do Anamola, onde vinha lá nem como é que poderia ser feito isso, porque, por exemplo, no Brasil eles têm uma dinâmica onde você ou é popular, tem capacidade de mobilização e entra na Assembleia da República, ou você não é conhecido, por mais que você seja muito intelectualizado, você acaba não entrando porque você não tem este carisma, esta habilidade. Por isso que depois vi, né, porque ali já falava-se de um sistema misto,
onde 60% dos deputados poderiam ser selecionados dentro do partido e 40% serem via eleições populares, onde as coisas ficavam um pouco mais competitivas. O partido poderia pegar um grupo de pessoas que são estratégicas dentro do partido, que não fossem muito inteligentes, elas que não fossem muito públicas ou que não tivessem essa habilidade de mobilização, mas que são estratégicas, que vão estar lá, e teríamos alguns que iriam concorrer de uma forma mais ferrenha também para dinamizar e mostrar ao povo que nós teremos eleições onde eles têm capacidade de eleger os deputados. Mas da forma como as coisas acontecem agora, mesmo para o próprio partido, fica a parecer que talvez no Anamola vai se repetir a mesma cultura de nós termos deputados que vão ser lambibotas do presidente Venâncio Mondlane e vão se favorecer por isso para estar na Assembleia da República. Então eu quero saber como é que o Anamola vai trabalhar com esta questão, como é que nós vamos selecionar os deputados. E um problema muito grave que também existe é que as pessoas questionam muito isso. Nós estamos a fazer promessas, o partido Anamola vai acabar com a corrupção, mas como é que isso vai funcionar na prática, sendo que nós temos lá o presidente, vamos lá supor, nós já estamos com o Venâncio Mondlane, presidente da República, será que ele também não vai favorecer a agenda do partido dele e não vai ter esta roupagem? Porque uma das coisas mais difíceis que até quando se fala, as pessoas começam a questionar, por exemplo, a questão de ética, dos valores, como é que nós vamos fazer para aferir de forma prática que nós vamos ter alguém que realmente representa aqueles que são os valores do povo, que não é mais um discurso político simplesmente para agarrar votos, conseguir uma posição e depois, ao entrar no poder, voltar a repetir o mesmo ciclo vicioso que nós estamos a assistir há 50 anos. Então eu quero entender, dentro do Anamola, como é que se vai fazer isso de forma concreta, para nós termos certeza que os nossos deputados são íntegros, que o Anamola não vai simplesmente impor, porque eu até tenho recebido, eu estou numa posição em que eu às vezes paro para ouvir o que as pessoas falam, e alguns comentadores vêm, nós às vezes tentamos fazer algumas sugestões ou nas redes sociais a questionarmos alguma coisa, mas quando você faz um questionamento às vezes que não é agradável ao partido ou à Anamola, nós estamos a ser batidos enquanto nós estamos a trazer sugestões que possam agregar no partido. Já eu quero saber do Anamola como é que vão fazer para lidar com essas pessoas que dão sugestões, recomendações que às vezes não são comentários agradáveis ao partido, mas que trazem benefícios também para esta causa. Epa, parece que levei muito tempo, mas era mais uma Obrigado. esta minha opinião. Obrigado. Olha, obrigado pelas suas questões. Fiquei, ainda bem que entendeu pessoalmente que acabou levando mais tempo. Fiquei aqui com medo de lhe cortar, porque a próxima manchete dos blogueiros seria: Exaltino é cortado enquanto falava. Não é? Então, tive mesmo que ser paciente, deixar colocar essas questões e tomando já o lugar do orador, só para brincar com o meu amigo Exaltino. O Anamola já se torna diferente porque é o único partido do país que abre espaço para discutir com acadêmicos e ativistas sociais. Não há outro. Então já temos um diferencial que dá para anotar e publicar no blog hoje. Vou passar a palavra para o próximo aqui, depois temos mais duas mãos lá e finalizamos essa primeira parte. Bom dia, meu nome é Celso da Costa e quero desta forma saudar a todos, sala dentro. Eu tenho aqui algumas questões no tocante à soberania que reside no povo e na Assembleia da República. Primeiro, porque nós temos uma Assembleia que não representa o povo. E segundo, nós temos o termo soberania reside no povo, mas no concreto não existe isso. Então a pergunta minha é: qual seria a maneira correta de despertar esse povo e cobrar daqueles que falam ou dizem que a soberania reside nele, mas no entanto não acontece? Qual seria a maneira mais correta de fazer ou despertar o povo a cobrar isso? 2. Tomando em consideração que os que estão na Assembleia da República, os deputados, dizem-se representantes do povo, no entanto, a vida que a posição lhes condiciona não diz respeito àquilo que o povo vive, qual seria a possibilidade ou a maneira certa de alterar a forma como os deputados são conduzidos àquela casa do povo, de tal maneira que o povo se sinta representado pelas pessoas que estão naquela sala? Muito obrigado.
Muito obrigada, Celso. Vou passar a palavra, por favor, ao protocolo. Temos mãos erguidas como o punho do Ana Mola. Muito obrigado, bom dia. Meu nome é Carlos Muhate. Estou aqui em representação da Associação Nacional dos Professores, ANAPRO. Bom, em termos de introdução, apesar do nome ANAPRO ter alguma semelhança das letras iniciais ANAPRO, ANAMOLA, parece que há alguma tendência de ser um braço do partido ANAMOLA, a Associação Nacional dos Professores, mas uma coisa nada tem a ver com a outra. Até que, pelo sinal, a ANAPRO surge antes do surgimento da ANAMOLA, mas de certa maneira nós nos sentimos representados pela ANAMOLA. O que me faz aqui levantar, queria exatamente falar da questão da eleição do deputado, tal como os outros que me antecederam falaram. Eu queria perceber até que ponto nós podemos criar uma abertura, seja na nossa Constituição, de modo que a eleição dos deputados da Assembleia da República também incluam organizações sindicais como a nossa e tantas outras que existem no país. Porque, afinal de contas, acabamos tendo um parlamento que não nos sentimos representados como professores, por exemplo, e outras classes profissionais como médicos e etc, etc. Agora, sentimos que, apesar de que o nosso parlamento tenha professores, mas não entram lá, entram em listas partidárias. Mas entendemos que em algumas democracias mais avançadas há representações de grupos sindicais, organizações da sociedade civil e outros grupos. Por mais que seja mesmo em parcerias com alguns partidos políticos, tal como acontece em algumas democracias europeias, eu acho que é a altura de repensar-se isso aqui em Moçambique também, para que as organizações profissionais também sintam-se representadas no Parlamento. E muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Carlos Moate, representante da ANAPRO. Podemos passar a palavra para a senhora aí ao lado. Tenha bondade. Bom dia, chamo-me Marlene Germano, sou empresária no setor do turismo. Entretanto, a minha primeira formação acadêmica foi na área de Relações Internacionais pelo ISRE. Eu agradeço muito ao primeiro orador por ter trazido aqui a questão do impeachment. Como mera cidadã, eu acho que não faz sentido que os cidadãos esperem por 5 anos. Isso não existe. É simplesmente antidemocrático. Então, ao longo da exclamação do primeiro orador, desculpa não estar-me a lembrar precisamente do nome, acho que foi o Dr. Evaristo Maus, certo? Quando levantou aqui a questão de impeachment, disse que passava a Assembleia da República, passava a ter poderes de impeachment em relação ao presidente. A minha dúvida é, numa Assembleia dominada por um partido, se o interesse do impeachment vem por parte de um outro partido, uma outra representação política, como é que se pode garantir que esse impeachment vai avançar? Eu já levantei essa questão de impeachment em ocasião anterior, ainda este ano, em público, e eu acho que a questão também passa um bocadinho por trazer ou empoderar o próprio povo. Não sei se seria via referendo, mas é necessário realmente termos o dispositivo de impeachment funcional. Mas como é que seria isso? Numa situação em que o partido, a formação política, que traz a proposta do impeachment para o Parlamento contra o presidente, não tem a maioria e perde numa sessão de votação simples, ele perde, por simplesmente. Poderia levar esta questão do impeachment para o nível popular via referendo? Seria possível isso? Trazermos esta questão do impeachment para a via popular? E quais seriam os contornos, as definições para que este impeachment pudesse avançar, independentemente da vontade de um certo partido que domina o Parlamento? Obrigada. Muito obrigada, senhora Marlene Germano. Temos aqui uma sugestão referente à inquietação levantada por esta amostra da auscultação popular.
Estivemos aqui a debater com o meu colega e vimos que esta questão da eleição é predominantemente preocupante. E como temos o autodidata que entraria como terceiro orador, mas que o seu tema já foi invocado aqui, queríamos pedir mesmo para o Denis Tivane se fazer aqui ao púlpito para dar continuidade. E eu acredito que com a intervenção do Denis Tivane teremos também várias inquietações ou sugestões relacionadas ao processo eleitoral que depois vamos equalizar entre o Evaristo e o Denis Tivane nas respostas. Muito obrigada. Obrigado. Não ignoramos as outras mãos, ainda temos mais temas e vamos, no momento oportuno, também intervir, mas para não haver aqui uma tautologia, quando já está previsto falar do assunto, vamos mesmo entrar no tema. Obrigado.